Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre excludente de responsabilidade no segmento de transmissão, com o Bruno Crispim, que é sócio no Lefosse Advogados. Mas antes de passar a palavra para o Bruno se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, junho de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 200 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Bruno, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, olá pessoal, obrigado Fabiola. Como já foi dito, eu sou Bruno Crispim, eu sou sócio da prática de energia aqui do Lefosse Advogados. Eu tenho 13 anos de experiência no setor elétrico, 6 dos quais, quando eu iniciei minha carreira, foi no jurídico regulatório da CCE. Depois passei por uma outra grande banca de advocacia, sempre lidando com questões relacionadas ao setor elétrico brasileiro, em todos os segmentos, e estou aqui no Lefosse há 2 anos e meio. E vai ser um super prazer aí conversar com todos da comunidade da Rede. Obrigada, Bruno. Principalmente o segmento de transmissão, que a gente não tem tanto material assim disponível, então vai ser muito bom a gente usufruir aí de todo o seu conhecimento, tudo que você sabe aí dos cases reais, do que está acontecendo aí. Então, de cara, eu já queria te pedir para explicar, afinal, o que é esse tal de excludente de responsabilidade e como ele é aplicado no nosso setor elétrico. Perfeito. Bom, Fabi, eu acho que para a gente falar de excludente de responsabilidade, e tentando fugir um pouco desse papo chato de advogado, né, que geralmente tem um monte de palavras chatas que ninguém entende, eu acho que é importante da gente dizer assim, o que é a responsabilidade antes de tudo, né? A responsabilidade, assim, em formas muito simples e fugindo um pouco de todas as questões técnicas do direito, é o dever de alguém de reparar um dano decorrente do descumprimento de um outro dever jurídico. Então, um exemplo para o setor de transmissão. É o dever que você tem de reparar, por exemplo, um atraso no cumprimento do cronograma de um contrato. Por quê? O cumprimento do cronograma era um dever jurídico que, uma vez descumprido, gera uma responsabilidade, nesse caso, de reparar aquele dano. Então, a responsabilidade nada mais é do que o dever de reparar um dano que foi causado por descumprimento de um dever jurídico, tá? O excludente de responsabilidade, por outro lado, ele é justamente uma situação que ela, digamos, ela rompe o nexo de causalidade que a gente fala, ou seja, ela rompe a causa e o efeito, né? Ou seja, do autor do dano em relação ao dano que foi sofrido por uma pessoa, ou nesse caso, e aqui a gente falando abstratamente, o setor elétrico brasileiro, que, um exemplo, no descumprimento de um contrato de concessão de transmissão, digamos, a vítima do dano, lato sensu falando, é o consumidor brasileiro que dependia do cumprimento daquele contrato numa determinada data, e por conta disso acabou teve frustrado a entrega daquele contrato em um certo momento. Então, por isso ele é a vítima, nesse caso, dessa responsabilidade, né, desse descumprimento de responsabilidade, e o excludente, ele tem exatamente o efeito de não gerar a responsabilidade no causador do dano de fazer qualquer tipo de ressarcimento em relação àquilo. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, no setor de transmissão o descumprimento, por exemplo, de uma regra regulatória ou mesmo do contrato de concessão, ele gera, por princípio, um dever, né, uma responsabilidade, mas se eu provo um excludente de responsabilidade, eu não estou sujeito aos efeitos daquele descumprimento. É como se
o efeito fosse afastar a minha obrigação ou os efeitos do descumprimento da minha obrigação em relação àquilo. Então, lato sensu, isso seria o excludente de responsabilidade, digamos assim, tá? O excludente, e aí, tentando fugir um pouco do juridiquês aqui, vindo mais para, talvez, questões práticas, tem algumas causas que excluem a responsabilidade do agente de cumprir aquela determinada obrigação. E uma delas, que talvez vai ser a principal que a gente vai falar aqui, é o que a gente chama de caso fortuito e força maior, que é super conhecido no setor elétrico. A ANEEL enfrenta várias e várias discussões a respeito disso. Então, eu diria que, basicamente, o excludente de responsabilidade é aplicado no setor elétrico a partir do momento em que você tem um descumprimento de uma obrigação. Essa obrigação pode nascer tanto do ponto de vista do cumprimento do contrato de concessão, no caso do segmento de transmissão, ou em outras perspectivas também, como, por exemplo, uma indisponibilidade do serviço de transmissão. Também pode acontecer no caso da geração, por descumprimento de cronograma. Então, esse, basicamente, digamos, é o lato sensu falando, é o excludente de responsabilidade, é a desnecessidade de sofrer os efeitos por conta de uma obrigação que foi descumprida pelo agente, tá? Bruno, você falou aí sobre um caso típico, né, do setor de transmissão, que é esse caso fortuito e força maior. Você pode falar mais alguns eventos que são comuns, assim, que são usuais, que são caracterizados como excludente de responsabilidade, especificamente no segmento de transmissão? Claro, eu acho que no segmento de transmissão, a gente pode dividir em dois macro assuntos, no qual o excludente de responsabilidade sempre é visto e sempre surge como alegação. Então, você tem uma perspectiva do cumprimento do cronograma do contrato de concessão, porque vai te dar lá uma determinada data para que essas funções de transmissão estejam disponíveis para o sistema, né? E também você tem uma perspectiva do ponto de vista de quando essa obra, de fato, é entregue, e aí você tem outros efeitos de descumprimento da responsabilidade, por exemplo, de manter as linhas disponíveis, que é, por exemplo, a parcela variável, que pode ser por atraso, pode ser por indisponibilidade, que eu acho que é uma legal da gente tratar aqui, e a de restrição operativa, por exemplo. Então, neste caso, eu acho que a gente poderia dizer, nessas duas perspectivas, que os eventos mais comuns de alegação de excludente de responsabilidade que o regulador, via de regra, costuma enfrentar no cumprimento do cronograma do contrato de concessão. Eu acho que o atraso do licenciamento ambiental é o grande problema, tá? E aí o atraso no processo de licenciamento ambiental, ele pode ser visto numa perspectiva de o que a gente chama, que também é um excludente de responsabilidade, que é fato de terceiro, ou seja, é o terceiro que foi o causador do dano e não fui eu o causador do dano. Então, portanto, eu não posso ser responsabilizado por aquilo. Nesse caso do atraso de licenciamento ambiental, a culpa foi do órgão ambiental que eventualmente atrasou a obtenção, na concessão de alguma licença ou qualquer coisa parecida. Na parte da disponibilidade do serviço de transmissão, que aí a gente fala, por exemplo, da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, você tem alguns grandes argumentos sobre excludente de responsabilidade. Você tem, por exemplo, indisponibilidade de linha por queda de balão, você tem eventos de sabotagem, de vandalismo, e agora um evento que cada vez mais tem sido mais e mais recorrente são os que a gente chama de eventos climáticos. Então, são raios, por exemplo, o raio até não é um exemplo tão bom, mas, por exemplo, tempestades muito grandes, vendavais muito grandes, que derrubem as linhas de transmissão, são, digamos assim, eventos que podem ser alegados como evento de excludente de responsabilidade nesse caso, tá? Então, eu separaria esses dois macro temas, né? Assim, primeiro, numa perspectiva de cumprimento do contrato de concessão em relação ao prazo de entrega da obra, que o licenciamento ambiental certamente é o maior problema e é o que mais é alegado como excludente de responsabilidade, e após o serviço já estar disponível, né, as funções de transmissão disponíveis para o sistema, é o caso da indisponibilidade do serviço, que aí também gera um dever, né, nesse caso, quando a gente fala de parcela variável, é uma glosa que acontece na receita das transmissoras, por não ter disponibilizado aquele serviço adequadamente, mas tem aqui uns eventos excludentes de responsabilidade que, do mesmo modo, faz com que a ANEEL não promova aquela glosa, justamente porque o agente não
colaborou, ele não contribuiu para que aquele evento pudesse acontecer. Bruno, você falou sobre a questão da construção, né, da transmissão. E, de fato, dependendo do quão longa é o sistema, né, você envolve muitos municípios, muitos estados, muitos órgãos ambientais. Imagino que esse deve ser extremamente desafiador aí alinhar todas essas licenças, né, tudo realmente sair na data correta. Aí eu queria saber de você o seguinte: como que esse excludente de responsabilidade é aplicado e quais os efeitos exatamente na prática? Se você tem a situação, como que funciona esse pedido? Como que isso acontece na hora que você caracteriza? Perfeito. Eu acho que, antes de falar especificamente de como isso é aplicado, né, e quais são os efeitos, acho que, assim, já teve uma antecipação a respeito dos efeitos, né? O ponto principal é que, à medida em que você tem o descumprimento do contrato de concessão, ou você tem, por exemplo, uma indisponibilidade do serviço, nasce ali um dever de indenização. E aí você precisa provar, nesse caso, para o regulador, e aí você tem duas opções, mas aí juridicamente falando, você pode tanto fazer a solicitação disso para o regulador, quanto para o Poder Judiciário. Para ser mais simples, o mais adequado juridicamente, em termos de até de processo e de como encaminhar um pedido desse, primeiro você vai ao regulador, faz uma solicitação via um requerimento administrativo, para que, por exemplo, a sua RAP não seja glosada por conta da aplicação de uma parcela variável por indisponibilidade. Então, um exemplo prático aqui. Um balão caiu numa linha de transmissão, deixou aquela linha de transmissão indisponível por um determinado período. Então, neste caso, qual que é o processo disso? O ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, vai fazer a apuração dessa indisponibilidade no seu sistema. Da apuração dessa indisponibilidade, você pode apresentar um relatório para o operador, explicando as causas pelas quais aquele evento é um evento excludente de responsabilidade, e o operador tem aí a atribuição, né, e, digamos, a competência para afastar a aplicação daquela parcela variável, para não glosar a sua RAP, em virtude de um eventual reconhecimento de um excludente de responsabilidade. Caso o operador não reconheça esse evento como um excludente de responsabilidade, ele vai promover a cobrança disso, que se dá por meio de glosas na receita anual permitida, que é a receita que a transmissora recebe no contrato de concessão dela para a exploração daquele serviço público. E aí, então, esse agente ele tem a possibilidade de apresentar um pleito para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ele apresenta esse pleito para a Agência Nacional de Energia Elétrica e aí a ANEEL vai fazer todo o julgamento desse processo, toda a instrução e julgamento desse processo, para que aquilo possa ser reconhecido como um excludente de responsabilidade do ponto de vista macro. Eu acho que tem um ponto importante de dizer aqui, que é assim: o efeito do excludente de responsabilidade é afastar a necessidade do agente de pagar no caso do setor elétrico, vai ser sempre a obrigação dele de pagar por um descumprimento, por uma indisponibilidade, por uma penalidade, por um descumprimento de cronograma. Esse é o efeito macro, digamos, do reconhecimento do excludente de responsabilidade pela ANEEL. E aqui tem um ponto curioso, que é assim: a regulação, o caso fortuito como um todo, ou o excludente de responsabilidade como um todo, ele é o que a gente chama de quase que um standard jurídico, né? Ele é quase que um princípio, digamos assim. Então, ou seja, ainda que tenha e existe, a gente vai ver nos contratos de concessão e na regulação da ANEEL, as hipóteses de caso fortuito e força maior, isso é uma hipótese em que ela deriva da própria lei. Então, é a lei, lato sensu falando, não é a regulação da ANEEL, que garante a possibilidade ao agente de não ser responsabilizado a respeito de um determinado evento. No caso específico da transmissão, a gente precisa observar que, assim, os contratos de concessão, além da legislação lato sensu já garantir isso, os próprios contratos de concessão trazem cláusulas dizendo que o agente não responde por eventos decorrentes de caso fortuito e força maior. Por exemplo, a própria resolução que hoje traz especificamente a resolução normativa, um anexo da resolução normativa 906, ela traz também uma hipótese específica dizendo que quando a transmissora alegar que o desligamento de uma função de transmissão se deu por causa fortuito e força maior, o ONS vai avaliar isso para poder excluir a responsabilidade do agente e não fazer a glosa da receita. E aí tem um ponto super importante, que é assim: por que
o caso fortuito e força maior está mencionado não só na legislação, mas no contrato de concessão e também na regulação da agência. Pelo importante fato, na verdade, de que a principal diretriz que, vamos dizer assim, deve nortear a alocação de risco em contrato de concessão é que você deve transferir esse risco para quem tem a melhor forma e a melhor condição de prevenir, né? As melhores práticas de alocação de risco indicam isso. Eu tenho que transferir o risco para quem melhor pode geri-lo, nesse caso. E aí o ponto é o seguinte, o caso fortuito e força maior, num exemplo da queda de balão, por exemplo, ele é um evento completamente alheio à ingerência da concessionária, do qual ela sequer tem conhecimento de quando vai acontecer ou como vai acontecer, e, portanto, ela não tem a capacidade de impedir a ocorrência daquele evento. Então, neste caso, o contrato de concessão e a própria regulação da ANEEL, ela aloca esse risco no poder concedente. E aí, quando eu falo poder concedente, no final do dia é o consumidor, que é o usuário final do serviço de transmissão. Então, basicamente, ela diz o seguinte, olha, eu não vou alocar esse risco em você, transmissora, porque como esse é um risco imprevisível, que você não sabe quando vai acontecer ou não, caso você tivesse que alocar caso você tivesse que assumir esse risco ou gerir esse risco, isso teria um impacto direto na modicidade tarifária. Por quê? Quanto maior o risco assumido pela transmissora, maior o preço que ela daria, por exemplo, em um leilão. Então, isso é uma perspectiva super interessante para entender que, assim, a alocação de risco do caso fortuito e força maior, ou seja, daqueles eventos imprevisíveis, daqueles eventos dos quais eu não posso evitar a ocorrência dele, como, por exemplo, uma tempestade, um tsunami ou qualquer coisa parecida, eles não são, por princípio, alocados ao transmissor, eles estão alocados ao poder concedente, ao consumidor, justamente porque alocar isso no transmissor teria um preço muito grande em relação a isso, e isso geraria um efeito direto na modicidade tarifária. Então, acho que, assim, falando de forma genérica em relação a isso, né, os efeitos práticos disso, ele é afastar a responsabilidade do agente num primeiro momento. Esse é um pleito que deve ser feito, primeiro ao ONS, que é a competência inicial para avaliar esse assunto, depois a Agência Nacional de Energia Elétrica, que por meio da sua diretoria e pela sua superintendência, nesse caso aqui, regula os serviços de transmissão, vai fazer a avaliação desse tema. E segundo, para dizer que o caso fortuito e força maior, o excludente de responsabilidade, para além de ser algo previsto na lei, ele é algo que está alocado no contrato de concessão e nas normas regulatórias da agência como um risco do poder concedente. O que quer dizer que, uma vez provado, eu não posso sofrer nenhum tipo de efeito em relação àquele descumprimento das obrigações, tá? Muito interessante, porque, de fato, você evita essa precificação excessiva, né? Com isso, o deságio, né, no leilão, ele fica puramente um fator do negócio e não, eventualmente, esses eventos estranhos que podem acontecer, né? E aí, Bruno, fiquei curiosa o seguinte, vamos imaginar que aconteceu uma determinada situação, o ONS, ele não identificou como algo que seja passível de... ou seja, você vai perder a sua RAP, né? Então, assim, o ONS disse, não, isso aqui não é excludente de responsabilidade, não é algo passível de excludente. Aí, como que funciona isso lá na ANEEL? Como que a ANEEL, isso entra lá na ANEEL? Você falou do processo administrativo, você pode detalhar um pouquinho como que funciona isso? Como que é o entendimento da ANEEL quando chega esse tipo de solicitação? Como é que é por dentro? Claro. O primeiro ponto, talvez, seja a forma de você provocar a ANEEL em relação a uma reforma de uma decisão do ONS que não tenha reconhecido o evento como caso fortuito e força maior, é por meio de o que a gente chama de um requerimento administrativo. Então, você vai colocar lá uma petição, um arrazoado, com todas as informações e com tudo aquilo a respeito do evento, o fato de aquele evento ter sido um evento, para além de imprevisível, um evento insuperável também, ou seja, tudo aquilo que ocasionou, no nosso exemplo, uma indisponibilidade da linha, foram eventos dos quais você simplesmente não tinha controle nenhum. E pelo fato de você não ter controle nesse caso, você não teria a responsabilidade de arcar com essas consequências. O que eu posso, assim, falando agora especificamente sobre o entendimento da ANEEL a respeito desse assunto, ou como isso se dá. Primeiro, do ponto de vista de instrução de processo, esse requerimento vai por uma superintendência da agência, a antiga SRT. A SRT vai fazer uma avaliação inicialmente sobre esse tema, vai emitir uma nota técnica,
E de posse dessa nota técnica, isso vai ser nomeado um relator, um diretor-relator da agência, e a diretoria, por seus 5 diretores, vai deliberar sobre aquele assunto, dizendo se aquilo era um evento excludente de responsabilidade ou se aquilo não era um evento excludente de responsabilidade. O que a gente pode observar, pelo menos, é que, assim, historicamente, a gente tem 3 resoluções, historicamente, que trataram do assunto na ANEEL. A gente tem a resolução 270, pós-resolução 270, que é lá de 2007, que foi a primeira que regulou o assunto, que previa expressamente que, por exemplo, sabotagem, vandalismo, são eventos de caso fortuito e força maior, que excluem a responsabilidade do agente. Depois teve a resolução 729, de 2016, e, por último, a resolução 906, de 2020. Essas são as resoluções que, de forma macro, fala que quando a transmissora alegar por meio de um requerimento, ela vai ter o excludente de responsabilidade reconhecido, desde que ela prove, de fato, que ela não contribuiu para que aquele evento acontecesse e que ela consegue, de fato, demonstrar que aquilo foi um evento totalmente alheio à sua ingerência, do qual ela não podia simplesmente resolver. Na prática, o que aconteceu? De 2007 a 2018, o entendimento da ANEEL sempre foi de que, por exemplo, queda de balão, sabotagem, eram eventos excludentes de responsabilidade. E aí, quando eu falo de sabotagem, aconteceu muito, sobretudo no final do ano, com esses casos pós-invasão do Congresso Nacional, que são cortes de STAI, são uma série de ações de pessoas no sentido de causar a indisponibilidade do serviço, sabotar o serviço público de transmissão e, por exemplo, levar o caos para uma cidade, apagar toda, digamos assim, interromper todo o fornecimento de energia elétrica para uma determinada cidade, justamente para sabotar, enfim, com o intuito efetivamente de gerar um prejuízo para o serviço público. Esses eventos sempre foram historicamente reconhecidos, de 2007 a 2018, como excludentes de responsabilidade. Na grande maioria das vezes, isso era definido no próprio operador nacional. Então, o próprio operador, por meio do seu sistema lá, o SATRA, avaliava o relatório apresentado pelo agente e dizia, olha, de fato, essa queda de balão é um excludente de responsabilidade, porque você não pode simplesmente, você não tem nenhuma previsibilidade de quando o balão vai cair e, ao mesmo tempo, você não pode evitar que o balão caia na linha de transmissão, porque a linha de transmissão, ela é simplesmente, né, ela está ao tempo, né, está sujeita às intempéries do tempo. Então, por isso, quando isso acontece, nessas hipóteses, o ONS historicamente sempre deferiu. A partir de 2018, nós tivemos uma mudança radical de entendimento da agência. E ela passou a indeferir todos esses pedidos de excludente de responsabilidade. Na verdade, para quem é mais antigo do setor elétrico, a gente sabe que a ANEEL teve uma mudança geral de comportamento no que diz respeito ao excludente de responsabilidade. A partir do caso de Maranhão 3, que é lá de 2010, 2009, 2008, em que teve um voto muito emblemático em uma das reuniões públicas da diretoria, em que o Romeu pediu vista, né, o antigo diretor Romeu Rufino, pediu vista de um processo e disse que a ANEEL tinha virado uma fábrica de excludente de responsabilidade. Então, é algo do segmento de geração, neste caso, que aqui reverberou em tudo. Então, hoje, o que eu posso dizer assim, o excludente de responsabilidade, seja na transmissão, seja na geração, ele é muito difícil de conseguir um reconhecimento do ponto de vista da agência. O que teve de notícia boa, especificamente no segmento de transmissão, é que, de 2007 a 2018, houve um entendimento no sentido de conceder todos esses pedidos. A partir de 2018, é como se a ANEEL tivesse subido a régua e dito o seguinte, olha, não vou mais reconhecer, mas aí passou a fazer isso até um pouco, com todo respeito, sem critério em determinados casos. E de 2018 até 2021, ela teve esse entendimento. Em 2021, ela volta a deferir alguns pedidos. A partir de 2021, ano passado, final de 21, começo de 2022, a partir de um trabalho que foi feito na agência, inclusive que eu tive o prazer de participar, a agência começou a observar esses eventos, soltura de balões, sabotagem, tiro em isolador, tiro de arma de fogo em isolador, começou a voltar a ter um entendimento de que, olha, de fato, são eventos que o agente não poderia prever e, neste caso, mais especificamente, ele não poderia evitar. Tem um ponto importante que talvez eu não tenha falado na primeira pergunta, que eu acho que é super importante da gente esclarecer para o pessoal da rede, que é o seguinte, o que diz a lei sobre o caso fortuito e força maior? Ele diz assim, o devedor não responde pelos prejuízos causados por caso fortuito e força maior,
se não houver por eles expressamente se responsabilizado. Então, voltando naquilo que eu falei, no caso do contrato de concessão, o agente de transmissão, o agente não se responsabilizou pelo caso fortuito de força maior. Está alocado no poder concedente, essa é a primeira premissa. E ele não responde pelos prejuízos se provar um caso fortuito de força maior. Mas o que é o caso fortuito de força maior? Que eu acho que esse é um ponto importante, que é um dos tipos de excludente de responsabilidade. O caso fortuito de força maior é o que a gente chama de fato necessário, cujos efeitos o agente não podia evitar ou impedir. É isso que a lei fala. Ou seja, se eu não podia evitar ou impedir que um determinado evento acontecesse, então eu não posso ser por ele responsabilizado. O que a ANEEL sempre usou de argumento para fazer a negativa desses pedidos? Um dos argumentos era o fato de que, olha, na verdade, esse evento é previsível. Então, assim, em junho, por exemplo, no Nordeste, é razoável que você imagina que vão ter balões na sua linha de transmissão. Então, se vai existir balão por conta de São João, provavelmente isso vai afetar a linha de transmissão. Ou seja, você consegue prever o caso fortuito de força maior. E se você prevê, ele não é excludente de responsabilidade. Mas aí tem um ponto super importante, que é assim, são dois os requisitos, que é imprevisibilidade e inevitabilidade. Só que o principal efeito para eu provar o caso fortuito não é ele ser imprevisível, é ele ser inevitável. Um exemplo. Hoje, uma empresa de meteorologia, ela consegue muito bem prever uma determinada quantidade de chuvas que pode acontecer amanhã. E com isso, você pode ligar alerta para o bombeiro e para todo mundo para dizer, gente, olha, cuidado, e aliás, isso acontece na prática, cuidado, vai ter uma chuva muito forte vindo aí e isso pode causar uma série de danos. Esse evento, então, por exemplo, no caso de uma linha de transmissão, a empresa de meteorologia avisou lá o CEO da empresa, olha, vai cair uma chuva absurda nesse local, as linhas podem cair. Esse evento é previsível para a transmissora? Sim. A partir do momento em que a empresa de meteorologia avisou, ele se tornou um evento totalmente previsível. Ele pode acontecer. Mas aí vem a característica principal do caso fortuito, que é a inevitabilidade. Ninguém consegue evitar que, por exemplo, um tsunami aconteça. Eu consigo prever que um tsunami vai acontecer, mas os efeitos do tsunami eu não posso prever. Então, neste caso, nesse exemplo do tsunami, para ficar mais fácil, ainda que eu consiga prever que um tsunami vai acontecer próximo a uma linha de transmissão, eu jamais vou poder evitar que os efeitos daquele tsunami arraste a linha de transmissão e cause a indisponibilidade do serviço público de transmissão. Então, nesse caso, eu tenho, por princípio, um caso fortuito de força maior para ser reconhecido pela agência. Então, tudo isso para dizer que o entendimento até então era um entendimento, digamos, juridicamente, pelo menos na minha opinião, sempre foi mais adequado até 2018. De 2018 para cá, embora tenha havido, sobretudo no ano passado, uma mudança de entendimento da ANEEL, mas, digamos, voltando a reconhecer esses eventos, o fato é que ainda hoje é bastante complexo esse trabalho junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. Infelizmente, o entendimento ainda acaba passando um pouquinho longe do instituto jurídico, porque aqui tem um ponto importante, né? O setor elétrico é um setor majoritariamente de engenheiros, feito por engenheiros, né? E esse é digamos, é o que a gente fala, ele é um instituto eminentemente jurídico, assim, ele é um instituto que a gente começa a aprender no primeiro ano da faculdade de Direito. Então, como é um instituto mais jurídico, toda vez que a gente tem tem que enfrentar esse tipo de assunto na agência, a gente sempre pede para falar com a procuradoria, para ver se a gente consegue convencê-los, porque, infelizmente, assim, às vezes a gente encontra algumas alegações de que, não, mas se você podia prever, não é caso fortuito. Não, eu posso prever, mas a questão é se eu podia evitar ou não o evento. Esse é o principal ponto. Legal, Bruno. Agora você tocou no tema que eu ia justamente perguntar. Esse entendimento técnico, digamos assim, dos engenheiros do ONS, da área técnica da ANEEL e a área jurídica da ANEEL. Pode falar um pouquinho sobre o quão alinhado isso fica ou desalinhado? Conta para a gente assim, o que costuma acontecer aí em termos de entendimento entre essas interpretações. Claro, eu acho assim, a gente pode dividir primeiro do entendimento do operador. Historicamente foi pelo deferimento do pedido, hoje já não mais, na grande maioria dos casos ele, por princípio, nega esses pedidos, até um pouco talvez alinhado com a jurisprudência da agência, né? Então, o operador é regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, então muitas vezes
é adequado que ele tenha um entendimento, digamos, em linha com aquele que a agência pratica. Embora, neste caso, eu defenda que o ONS deveria ter uma independência na avaliação dos seus assuntos e deferindo, e ele tem o poder para isso, né? A própria norma dá para ele, a norma regulatória dá o conforto para que o operador possa deferir o excludente de responsabilidade para o agente. Mas eu diria que, assim, o entendimento do ONS hoje é um entendimento contrário ao excludente de responsabilidade para esses casos, e aí, para talvez limitar um pouco, porque, como eu falei, tem diversos casos que podem ser qualificados, mas falando especificamente aqui de linhas de transmissão já construídas, né, eu diria que queda de balão, sabotagem e evento climático hoje seriam os 3 grandes macrotemas que giram em torno do excludente de responsabilidade no segmento de transmissão. E aí o ONS, nesse caso, costuma indeferir os pedidos. Na ANEEL, tem uma divisão, a bola é dividida, que é assim, a Procuradoria, majoritariamente, nesse tipo de evento, queda de balão, sabotagem, a grande maioria também, embora outros não, mas aí depende um pouco da prova, que a gente pode falar um pouquinho depois, eventos climáticos também eu acho que a gente pode tratar à parte, mas, por exemplo, a Procuradoria costuma ter uma visão mais favorável ao excludente, porque justamente é um instituto jurídico. Então, por ser um instituto jurídico, ela tem um pouquinho mais de familiaridade com o assunto e um pouquinho, e muito mais, nesse caso, né, um pouquinho mais de tecnicidade para dirimir o tema e para entender que isso, de fato, é um excludente de responsabilidade ou não. Aí, descendo na instrução do processo, que a gente falou, né, que vai para a superintendência, depois para a diretoria. Então, Procuradoria da ANEEL, quando chamada a se manifestar, via de regra, se é um excludente de responsabilidade mesmo provado, ela costuma deferir os pedidos. A superintendência da ANEEL, por vezes, sempre tem um entendimento bastante radical em relação a isso, dizendo que isso é responsabilidade da transmissora. E aí, nesses casos, ela costuma recomendar para a diretoria, porque a superintendência não decide nada nesse caso, ela recomenda para a diretoria um indeferimento do pedido. A diretoria, eu diria que assim, Fabi, há casos e casos. Hoje, por exemplo, talvez a gente tenha um pouquinho mais de abertura. Se fosse há 2 anos atrás, eu diria, olha, excludente, provavelmente a ANEEL vai indeferir, ainda que você consiga aprovar. Hoje, eu acho que a gente tem um pouquinho mais, uma visão talvez um pouco mais técnica, induzida um pouco pela própria opinião da Procuradoria, que assim, eu acho que é caso e caso. Aqui vai depender um pouquinho de como você faz seu pleito, sabe? De como você prova o seu pleito. Se você instruir seu pleito adequadamente, se você levar ele de uma forma adequada, a chance de deferimento acaba sendo um pouquinho maior. Bruno, agora fiquei curiosa no caso de não deferimento. Quais são os argumentos que a ANEEL costuma usar ali para dizer, não, você não vai ter o excludente aprovado? Se é que você pode falar para a gente. Não, aqui tem de tudo, tá, Fabi? Mas assim, eu diria que ao todo são 6 grandes argumentos que a agência utiliza. O primeiro deles é esse que eu já adiantei, que é da previsibilidade. Ela fala assim, não, como você podia prever que o balão ia cair, o fato dele ter causado a indisponibilidade não é excludente de responsabilidade. E aí você diz, não, peraí, ainda que eu pudesse prever, eu não tinha como colocar fazer um teto, né, fazer um telhado em cima da linha de transmissão para que o balão não caísse. A gente teve até, inclusive, um trabalho de P&D de um grande player do setor elétrico com um drone para tentar fazer com que esses balões sejam identificados antes, ou que o drone possa, de alguma forma, impedir que o balão caia na linha, que é um evento super, né, digamos assim, foi um projeto bastante interessante, mas o fato é que, assim, de novo, a ANEEL usa a previsibilidade como um argumento para negar a excludente de responsabilidade, mas a previsibilidade não é o argumento principal, ou o fundamento principal. O fundamento é a inevitabilidade. Eu diria que esse talvez seja o primeiro argumento, né? Que ela falou, como era gerenciável por você, não é um excludente de responsabilidade. O segundo, e aí é uma questão mais jurídica, mas eu vou tentar ser bem, digamos, resumido nessa questão, porque aí é um conceito até um pouquinho mais difícil. Ela fala que esse risco da transmissora, na verdade, por exemplo, num caso de queda de balão ou de sabotagem, seria um que a gente chama no direito de fortuito interno. O que é isso? É quando a própria atividade desenvolvida pela concessionária gerou risco. Então, por isso, de alguma forma, assume-se que ela está sendo remunerada por aquilo, que por isso é um risco que ela deveria gerenciar, que a gente chama de fortuito interno. Então, um exemplo do fortuito interno, para ficar fácil para todo mundo, é aquele
Aquele caso em que, por exemplo, você vai a uma agência bancária, faz um saque do dinheiro, a hora que você sai na porta, vem um ladrão e te rouba. Neste caso, sempre o banco alegava um excludente de responsabilidade, dizendo, olha, mas isso foi um assalto, eu não tinha nenhum tipo de... Eu não podia gerir esse evento, jamais eu conseguiria afastar que esse evento acontecesse. E aí, toda a doutrina jurídica, a jurisprudência se posicionou falando, não, peraí, banco, isso aqui é risco da sua atividade. A sua atividade, que é uma atividade financeira, gerou o risco de um ladrão estar de olho ali naquela pessoa. E, portanto, você é responsável por isso. Não existe um excludente de responsabilidade. Então, basicamente, o que a ANEEL diz é o seguinte, olha, como a linha de transmissão ela fica no tempo, ela está sujeita a uma queda de balão, ela está sujeita a uma sabotagem. Ou seja, isso faz parte do risco dos negócios. Isso é muito errado, juridicamente falando. Por quê? Porque no caso específico do fortuito interno, ele é aplicado por uma outra discussão, na verdade, por uma questão um pouquinho diferente, que é assim, no caso, não é a atividade da transmissora que gerou um dano. Então, no exemplo do banco, é a atividade que o banco desenvolve, que é guardar dinheiro e dar dinheiro para as pessoas, que gera o risco daquilo acontecer. Então, como a atividade que eu exerço faz com que aquele risco aconteça, eu não tenho excludente de responsabilidade. Nesse caso da transmissora, não é a minha atividade que gera um risco. O dano é gerado por um terceiro, do qual eu não tenho nenhum tipo de controle em relação à atuação. Então, vou dar um exemplo para ficar fácil nesse do banco. O que seria, por exemplo, um caso em que não excluiria a atividade da transmissora, no meu entendimento? Imagina que uma pessoa desavisada entre numa subestação, coloque a mão lá, tome um choque e morra. Se a transmissora, neste caso, isso de fato é um risco que a atividade de transmissão gerou para a pessoa. E, portanto, nesse caso, não adianta ela levantar a mão e falar assim, não, peraí, mas a pessoa colocou a mão lá, tinha uma série de informações. Neste caso especificamente, ela pode ser responsabilizada e não vai ter um excludente de responsabilidade. Mas o caso do balão, o caso da sabotagem é um pouco diferente, porque não foi a atividade, não foi o fato da linha estar lá que gerou um dano para alguém. O que gerou um dano, na verdade, foi uma ação de terceiro, do qual a transmissora, muitas vezes ato criminoso, porque soltar balão é um ato criminoso, sabotagem é um ato criminoso, do qual a transmissora não tem nenhum tipo de controle. Então, portanto, essa alegação do fortuito interno está um pouquinho fora de lugar nesse caso, embora a ANEEL seja o principal argumento que a ANEEL utiliza, falando, isso é risco da sua atividade. Se é risco da sua atividade, você que lute nesse caso para poder resolver o problema. Terceiro lugar é que o contrato de concessão, e aí também é argumento que a ANEEL vai trazendo jurídico, ela fala, olha, pelo contrato de concessão, a transmissora tem a obrigação de zelar pela integridade da linha. Então, se isso é obrigação dela, é obrigação dela também evitar que balões caiam, evitar que sabotagem ocorra, o que é um absurdo, Fabi, porque assim, você não imagina que numa linha de transmissão de alguns 1000 quilômetros, você, por exemplo, para evitar um evento de sabotagem, a única forma possível de evitar um evento de sabotagem seria, por exemplo, você colocar um segurança a cada torre de transmissão. Isso não vai acontecer. Então, na prática, é praticamente impossível que eu consiga fazer, de fato, uma fiscalização, embora as transmissoras façam fiscalizações recorrentes, é impossível e sairia muito caro para o serviço público, né? Sairia muito caro para o consumidor que eu tivesse obrigação para responder para um evento de sabotagem, colocar um segurança em cada linha de transmissão. Então, esse é um caso inimaginável, digamos assim. E aí, tem um quarto argumento, que esse, assim, é super utilizado pela ANEEL, que ela diz o seguinte, que no caso da indisponibilidade, que gera a parcela variável por indisponibilidade, a PV, a ANEEL entende que isso não seria uma penalidade, e que, portanto, você não está sendo penalizado por algo para alegar um excludente de responsabilidade. Ela diz que, na verdade, a PV nada mais é do que um incentivo regulatório, ela é uma redução da sua receita. Por quê? O serviço de transmissão ele é aferido pela disponibilidade do serviço, né? O índice de qualidade do serviço de transmissão é aferido pela disponibilidade do serviço. Então, o que ele diz basicamente é o seguinte, olha, você recebe uma RAP para estar 100% do tempo disponível. Então, a sua remuneração está atrelada à sua disponibilidade. Se você está indisponível, eu não estou te penalizando. Eu estou simplesmente reduzindo a sua receita para o período que você ficou indisponível. O que também não é uma verdade, porque naturalmente a glosa na receita, neste caso, tem uma natureza de pena, ela tem uma natureza, ela é um incentivo regulatório, mas ela é um incentivo regulatório no sentido de evitar, ou nesse caso, né, de causar
uma redução nas receitas da concessionária e, nesse caso específico, quando é um evento de excludente, inclusive não deveria ser feito. Então, esse é um argumento que é dado pela ANEEL. Aí, os outros dois, eu tinha falado 6, falei 4. Os outros dois especificamente de 2 assuntos que a gente está falando. Sabotagem, por exemplo. O que a ANEEL tem exigido para reconhecer um excludente de responsabilidade no caso de sabotagem? Imagina que você tem sua linha lá, você teve um corte de STAI, por exemplo, cortaram a base da torre de transmissão e a torre veio ao chão, causou indisponibilidade de serviço. O requisito que a ANEEL utiliza para que reconheça esse evento como excludente de responsabilidade é que você tem que encontrar quem causou aquele dano. Então, é como se a ANEEL dissesse o seguinte, olha, eu só vou reconhecer isso como sabotagem se você for atrás da pessoa que causou essa sabotagem e essa pessoa, basicamente ela diz, essa pessoa vai ter que dizer que, de fato, ela queria sabotar o serviço público de transmissão. Ela utiliza esse argumento neste e também nos casos de, por exemplo, de tiros ou de furto de equipamentos de transmissão, ela utiliza o mesmo argumento. Olha, você tem que trazer aqui o causador do dano. Isso é um absurdo por várias perspectivas. Primeiro que é o seguinte, não é obrigação da concessionária apurar um crime. Isso é obrigação da autoridade policial. O limite da responsabilidade da transmissora é informar a autoridade policial de que, olha, ocorreu um crime de sabotagem ou de furto dentro de um serviço que eu presto. E aí, isso deveria ser suficiente para a ANEEL deferir. O que a ANEEL tem feito, ela tem feito o oposto. Ela tem dito, olha, não, você vai ter que me trazer quem causou o dano aqui. Se você trouxer, eu reconheço. Então, assim, é meio que ela transfere para a transmissora uma responsabilidade quase que absurda nesse caso. E aí tem o pior, na verdade, que é assim, esses 2 eventos, por exemplo, sabotagem, balão ou, por exemplo, furto, são atividades criminosas. Então, assim, é como se você estivesse transferindo para a transmissora a obrigação dela por indenizar, ou neste caso, por deixar de receber em virtude de atividades criminosas, do qual a responsabilidade para que isso não aconteça é do poder público. Então, numa mão o poder público te dá uma concessão, e nessa mesma mão ele diz o seguinte, olha, aquilo que era minha responsabilidade passa a ser sua também. Então, você é obrigado a fazer isso, senão eu vou glosar a sua receita. O que também é um absurdo nesse caso, tá? Aí tem um 6º argumento específico. Você falou 6, né? Você falou 6 já? Tá, quero saber. Mais um. Tem um outro argumento que ela diz especificamente sobre, no caso, por exemplo, de uma coisa que é muito comum em transmissora é tiros em isoladores, tá? Então, o cara vai lá, pega uma arma, acho que ele quer brincar de dar tiro, ele vai lá, dá tiro nos isoladores e aquilo causa, por exemplo, uma indisponibilidade da linha de transmissão. Nesse caso, a ANEEL tem um argumento, que aí é curioso, que ela diz assim, olha, se você tivesse usado algum outro tipo de equipamento ou empregado algum outro tipo de material nas suas instalações de uma qualidade melhor, você não teria sofrido esse dano. Portanto, isso é risco seu. O que também é um absurdo, porque assim, à medida em que o meu projeto está aprovado, em que todos os requisitos previstos no edital do leilão foram cumpridos, você não pode simplesmente mudar a regra do jogo no meio do caminho e exigir que eu tivesse um material diferente. Sei lá, vou colocar um material blindado a partir de agora. Se isso é exigido no edital, tudo bem, mas isso não pode ser exigido no meio do caminho. Então, esse também é um outro argumento que acaba sendo utilizado pela ANEEL de forma bastante absurda nesse caso, tá? Nossa, eu adorei saber o cardápio de argumentos aí, Bruno. Então, temos 7, né? 6 mais 1, 7. Bruno, agora a pergunta que não quer calar. Como que os advogados aí contestam, descaracterizam esses argumentos? Como que chega realmente você ter que fazer, sair do administrativo e ir para o judicial? Fala um pouco como que é o caminho, né, para buscar aí o entendimento desses excludentes para a gente. Perfeito. Eu acho assim, Fabi, aqui tem algumas coisas que são importantes de serem provadas nesse caso para que o excludente seja reconhecido, que começa lá na sua primeira atividade junto ao INS. Então, eu diria que a primeira delas, que é algo muito importante que eu sempre recomendo para os meus clientes, é demonstrar medidas de diligência. Ainda que o evento seja inevitável e imprevisível em alguns casos, mostre para a agência ou para o operador aquilo que você fez a mais, até eventualmente muitas vezes a mais, em relação àquela sua obrigação prevista no contrato de concessão. Então, um exemplo, os casos de balão. Nos casos de balão, as transmissoras recorrentemente fazem campanhas
educativas mesmo, nas comunidades, dizem, olha, tá chegando São João, mas não solte balão, né? Tem outras formas de se divertir e tudo mais, o balão causa indisponibilidade da linha, pode causar fogo, né? Pode causar uma série de questões na mata, tem todas as campanhas de fiscalização que são feitas, e no meu entendimento, isso é super importante para mostrar a diligência, para mostrar aquilo que eu fui além, para dizer, ó, tudo bem, esse evento era imprevisível, mas vamos dizer que você queira dizer que ele era previsível. Tá bom, mas mesmo ele sendo previsível, eu fui lá, eu fiz medida de diligência, eu expliquei. Um outro exemplo, no caso de sabotagem ou de furto, lavrar um boletim de ocorrência. Aconteceu o evento, corre para lavar um boletim de ocorrência, leva a autoridade policial lá. Então, por exemplo, nós tivemos no final do ano aquela série de eventos no começo do ano, né, depois da invasão do Congresso Nacional, que teve até um gabinete de crise criado pelo Ministério de Minas e Energia para poder apurar esses eventos, e esses eventos, na grande maioria dos casos, pelo menos aqueles que eu participei, foram reconhecidos como excludente de responsabilidade, por sabotagem nesse caso, né? E aí eu digo que é uma questão curiosa, que assim, esses eventos tiveram motivação política, geraram a disponibilidade de serviço por sabotagem e foram reconhecidos pela ANEEL. Mas, na prática, não existe muita diferença, pelo menos do ponto de vista jurídico, em relação a esses eventos que foram reconhecidos, na grande maioria deles, como excludente de responsabilidade, e um evento que pode acontecer daqui a 6 meses, sem vinculação política, mas da qual uma pessoa X vai lá e pela simples intenção de dolosamente gerar um dano, ele vai lá, corta um pedaço da base da linha de transmissão para que em algum momento ela vai e caia. Juridicamente falando, os eventos são muito parecidos. Um teve motivação política, ok, o outro teve motivação, sabe-se lá qual foi. Mas a natureza desses eventos de ambos é um excludente de responsabilidade. Deveria gerar um excludente de responsabilidade. Então, acho que a primeira coisa é essa, medidas de diligência. Tudo aquilo que eu fiz para demonstrar que aquilo de fato foi um evento imprevisível e de efeitos insuperáveis. Segunda coisa é um relatório técnico muito detalhado e bastante adequado, demonstrando o nexo de causalidade. Acho que no começo a gente talvez tenha passado por isso, mas quais são basicamente os requisitos, né? Os requisitos do dever de indenizar, né? Da responsabilidade. É um ato ilícito, né? Uma ação, o dano que foi causado, o nexo de causalidade, a culpa ou dolo. Então, basicamente é o seguinte, você tem que ter um ato ilícito, no exemplo de um contrato de concessão, o descumprimento de uma regra, é um ato ilícito, que é uma regra prevista e você descumpriu. Você tem um dano causado, nesse caso ao consumidor, que ficou privado do serviço de transmissão, e você tem um nexo de causalidade entre os dois, que é, olha, eu, de alguma forma, fiz alguma atitude que fez com que esse evento tivesse acontecido e que, por isso, eu agi com culpa ou dolo, mas, nesse caso, eu vou ter que ser responsabilizado. Uma das formas, e a principal forma nesse caso, de se evitar a responsabilidade, de reconhecer o excludente de responsabilidade, é o que a gente chama de romper o nexo de causalidade. Quer dizer o seguinte, olha, neste caso, esse corte de estais é algo causado por um terceiro que eu não conheço, que eu não tinha controle nenhum a respeito disso. Qual que é a melhor forma de provar isso? No relatório técnico. No relatório técnico, você junta o boletim de ocorrência que você fez. Sempre que possível, eu recomendo para as empresas que contrate uma assessoria externa, uma espécie de um auditor externo, para dar uma avaliação especificamente para aquela torre que caiu, para dizer, olha, o que efetivamente causou a queda dessa torre foi um corte no style metal, que gerou a fragilidade da linha, que fez com que no primeiro vento que acontecesse ela viesse abaixo, justamente porque nesse caso você prova que houve a quebra do nexo de causalidade, ou seja, a causa da queda daquela linha não foi algo que foi efetivamente causado por você, mas sim por um terceiro, neste caso, que por isso você deveria não ser responsabilizado por aquilo. E acho que, por fim, talvez a questão da inevitabilidade mesmo dos efeitos. É dizer, não há nada que eu pudesse fazer para além, por exemplo, no caso de queda de balão, não tem nada que eu pudesse fazer além das medidas de conscientização da comunidade local para que não soltasse balão, não tem nada que eu poderia fazer. Assim, eu não tinha como chegar no balão antes dele cair. As linhas geralmente têm milhares e milhares de quilômetros. Então, assim, existe um monitoramento, mas é um monitoramento remoto. Eu não tenho condições e eu não fui pago no serviço público para isso, porque, de novo, o contrato aloca esse risco no poder concedente para colocar um guardinha em cada uma das torres. Ou, por exemplo, para criar, o que não faz o menor sentido, assim, um exemplo absurdo só para dizer,
para colocar um teto numa linha de transmissão, para que o balão caia no teto e não na linha. Então, acho que esses são os principais pontos. E aí, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que aqui talvez seja, e aí é um trabalho mais de bastidor, de fazer reuniões com as áreas técnicas, todos os elementos de prova que puderem ser juntados, eu acho importante de serem juntados, fazer reunião com a diretoria da ANEEL, fazer reunião com a procuradoria, explicar o assunto no detalhe. Eu acho que tudo isso acaba sendo importante, né, além dos argumentos jurídicos, como a gente antecipou um pouco aqui, para que você consiga descaracterizar, né, nesse caso, caracterizar o evento como um excludente de responsabilidade. Muito bom, Bruno. Nossa, aprendi bastante, viu? Eu não sou uma habituê do setor de transmissão, então eu queria te agradecer pela oportunidade, aprendi pra caramba, mas o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais pela participação. A Escola Lógico está de portas abertas para você. Queria deixar aqui um espacinho final, caso alguma coisa tenha escapado, você não tenha falado aí porque eu atropelei você, algum recadinho final. Eu acho que, assim, talvez um recado final aqui não é fácil o tratamento desse assunto na ANEEL. Eu acho que é algo que, de uma forma ou de outra, sobretudo para aqueles que trabalham no setor elétrico, é um assunto que acaba sendo, assim, é um assunto que sempre acontece, digamos, é recorrente, tanto em todos os segmentos, tanto na transmissão como na geração. Acho que um recado final aqui, por princípio, como advogado, a gente sempre tenta conseguir esse convencimento junto ao regulador, mas para deixar claro que, assim, a despeito de o regulador ser a primeira porta e ele ter uma decisão super importante a respeito dos assuntos, quando um agente se sente, digamos, nesse caso, né, que o assunto dele não foi adequadamente decidido pelo regulador, ele também tem a opção de, por exemplo, recorrer ao judiciário. Não é algo que a gente recomende em todos os casos, mas em alguns casos pode fazer sentido. Então, só para dizer que, além de tudo isso, todos esses outros argumentos podem ser utilizados também numa outra seara. E eu acho que é isso, Fabi. Agradecer mesmo aqui o espaço e mandar um abração aí para todo o pessoal da Rede e dizer que eu acompanho muito o trabalho de vocês, é um trabalho muito legal, eu diria até disruptivo no setor elétrico, né, que é um setor sempre historicamente um setor tão cheio das suas manias e das suas coisas. Acho que está sendo muito legal aí essa experiência da Rede. Super obrigado pelo espaço e também fico à disposição para os alunos aí, se alguém quiser posteriormente me contatar, seja no LinkedIn ou mesmo no site aqui do escritório, tem meu e-mail, tem meu telefone, o que precisar, eu fico à disposição aqui para conversar. Isso mesmo, eu ia dizer para o pessoal seguir vocês, turma do Lefócia é muito atuante no LinkedIn, então Rafael Gomes, Rafaela Canito, Bruno Crispim, são todos nossos queridos aqui, apoiadores da escola. Brigadão, Bruno, e antes de me despedir, eu queria deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros, e para deixar as sócias da Rede felizes, deixe a sua avaliação, os seus 5 estrelinhas nesse podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!